Bom, boa noite, professor. É, Conforme foi proposto a amostra dos projetos, a gente vai iniciar a nossa ideia de apresentação. Então, o nosso projeto ele tem o intuito a reutilização dos resíduos orgânicos que são gerados pelas indústrias alimentícias. E com base em alguns dados estatísticos que a gente observou ao longo do trabalho, a gente viu que os resíduos orgânicos, eles são os mais descartados perante aos outros, como papelão, plástico, metal, vidro, madeira e outros também. E analisando isso, a gente achou um método de tratamento para esses compostos. Esse método é através do biodigestor. E ele faz com que a gente aproveite e utilize o CO2 liberado na produção de extintor de incêndio, tomando como fundamento a utilização dos compostos que seriam descartados em aterros. E esses compostos geralmente são muito prejudiciais ao meio ambiente e ao efeito estufa, devido aos gases que são gerados, né? E através desse processo de biodigestão, os gases metano e dióxido de carbono, eles são liberados ao meio ambiente. Então a gente achou uma forma de reutilizar eles, fazendo um processo totalmente eficaz e sustentável, visando uma mão de obra barata e com foco total no meio ambiente. Boa noite, professor. Eu vou falar um pouco do planejamento do nosso trabalho, que transformará matérias orgânicas que seriam descartadas e transformadas em lixo e não serão mais destinadas a isso. Foi onde achamos um novo destino para ela, que seria a reutilização de dióxido de carbono para produzir extintores de incêndio que podem ser utilizados na própria indústria que provém os resíduos e até mesmo ser comercializada no mercado, gerando assim uma nova fonte de renda para a empresa com esse subproduto. E o gás metano, que poderá ser transformado em gás natural e GNV para abastecer carros e usar como combustíveis de fornos empresariais. Em alguns países, ou como os europeus e os asiáticos, esse método já é bastante usado a um custo muito baixo, que facilita a autodemanda e comercialização, já que eles utilizam quase 100% dos rejeitos das fábricas de produtos alimentícios. E no biodigestor, tudo começa com a captação desses resíduos orgânicos, né, das indústrias de alimentos, que são colocados em um biodigestor. O biodigestor tem a função simples de processar a matéria orgânica, como fezes, linhaças, entre outras. E no nosso caso, a gente utiliza restos de alimentos. Após o processo de biodigestão, temos duas vertentes: a separação do gás metano e do dióxido de carbono. O gás metano produzido passará por um processo de catalisação e purificação, onde o resto de matéria não orgânica é completamente separado do gás metano. E assim que é removidas essas impurezas, a gente produz o gás natural e o GNV. Já no outro lado, a gente tem o dióxido de carbono, que após ser captado do biodigestor, irá passar por um compressor e será liquefeito. Lembrando que um pouco do estado físico da matéria, onde a passagem do estado gasoso para o líquido pode ser feita por meio de pressurização de uma substância. Essa passagem se chama liquefação. A gente coloca o gás carbônico em um compressor de ar e adicionamos pressão ao processo para formar o líquido do extintor de incêndio. Após esse processo, a sua armazenagem adequada, ocorre a expedição em postos industriais que utilizam esses produtos. Boa noite, professor. Eu vou falar um pouco aqui sobre a discussão. Então, conforme a gente viu aí no fluxograma, né, o nosso intuito era reutilizar ao máximo os rejeitos gerados nas indústrias alimentícias, os restos orgânicos de alimentos, os quais passariam pelo processo de biodigestão e, conforme foi dito anteriormente, separariam em duas vertentes, uma com gás CO2, que é o gás carbônico, e o outro com CH4, que é o gás metano. Através dela, a gente planejava reutilizá-las de uma forma que elas fossem úteis novamente, né? Utilizar esses gases de uma forma útil de novo.
e para que elas não sejam descartadas em aterros, gerando churume e se decompondo em céu aberto, que é prejudicial ao meio ambiente, né? Então, com tudo isso, nós vimos que era uma boa ideia, né? A reutilização no biodigestor, e conforme a gente estudou e pesquisou sobre, que essa ideia geraria um bom custo-benefício, né, se aplicado em algumas empresas, que poderiam até reutilizar dentro delas mesmas, como, por exemplo, a utilização dos extintores feitos com o CO2, os quais poderiam ser usados dentro das empresas por ser um material de alta necessidade em muitos locais atualmente, né, que quase todo lugar precisa ter um extintor, atualmente, e isso ajudaria também no meio ambiente, né? E arrumaria uma solução viável para esses materiais orgânicos, os quais são uma grande parcela dos materiais orgânicos descartáveis atualmente, né? Por conta de não ter muitas formas, não ter formas diferentes, né, de se reutilizar esses restos de alimentos, a não ser como adubo. Porém, buscamos algo novo ou não muito usado, o que resultou nesse projeto, né? E aqui foram alguns sites dos quais nos baseamos e buscamos informações para o desenvolvimento desse trabalho. Então, Bom, é nosso isso. projeto foi esse, a nossa ideia. A gente fez alguns ajustes, né, devido à situação atual, mas o intuito principal desse projeto foi esse e a gente espera que tenha gostado. Muito obrigado e boa noite, professor.